nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza simultaneamente em Brasília e Campo Grande, no período de 12 de março a 12 de junho. São 22 palestras realizadas na Câmara Municipal de Campo Grande e no Museu da República, na capital do país, todos com entrada franca. Todas as conferências e debates são gravados e também transmitidos ao vivo via Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão acompanhando também pela internet. Aos que já estão acompanhando no Facebook, pedimos que convidem os amigos para que também possam participar. Registramos nossos especiais agradecimentos aos deputados federais Vander Lobé e Zeca do PT, que destacaram emendas parlamentares de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que este projeto fosse realizado. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Pedro Hortali e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido para suas palavras o produtor executivo Pedro Hortali. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu quero, em nome da produção do projeto Diálogos Contemporâneos, registrar aqui a nossa solidariedade ao vereador João Rocha, presidente da Câmara Municipal, pelo fato do falecimento da esposa dele na noite de ontem. Então, nosso abraço, nosso afeto, nossa gratidão ao vereador João Rocha e nossa solidariedade nesse momento. Nós estamos na quinta conferência das 8 desse ciclo. Já foram discutidos aqui em 4 conferências temas como ética e intolerância na internet, a questão dos instrumentos para a educação de crianças e jovens e adultos, a sociedade em rede, em que se discutiu o declínio das mídias tradicionais e as tecnologias digitais nessa nova configuração da sociedade, e o último deles discutiu a escravidão, o patrimonialismo, o cartorialismo no Estado brasileiro, com grandes intelectuais, os 4 intelectuais que passaram, pesquisadores, alguns são nomes de expressão no país, a Viviane Mosé, a Márcia Tiburi, o professor Renato Giannini e Gessete Souza. Eu fiz questão de lembrar desses 4 debates porque a gente tem o prazer de anunciar que a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul vai publicar esses 4 textos na revista Atuação. Então, a gente espera que o projeto ele se desdobre e chegue ao maior número de pessoas, porque esses temas são de absoluto relevo para a sociedade dos nossos dias, em tempos de escolas sem partido, de obscurantismo e de forças que querem, em alguma medida, interferir na pluralidade tão cara para nós todos, para a nossa sociedade. Finalmente, quero aproveitar aqui também para, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui hoje. A gente vê que algumas pessoas estão presentes, vieram desde da primeira conferência. Muito nos honra a presença de vocês. E, finalmente, hoje eu tive o desprazer de ler uma notícia que o projeto A Escola Sem Partido está em andamento no Congresso, está em tramitação. E isso, a propósito, lembra da importância de se discutir os grupos, que ocupam os espaços de poder no Estado. Então, a questão de discutir o secularismo me parece ser da mais alta relevância e, nesse sentido, nós queremos já agradecer a presença do professor Josimar Maciel, da Universidade Católica Dom Bosco, que vai mediar essa conferência. Muito obrigado, professor, pela presença. E do nosso conferencista de hoje, professor Vladimir Safatli,
que está numa maratona de viagem, mas veio para nos apresentar, para apresentar para a gente hoje essa discussão do Estado e da questão do secularismo no Estado e grupos religiosos. Então, uma boa conferência a todos nós. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, Pedro. Queremos agradecer também ao apoio da FM Educativa 99.9 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da FERTEL, Fundação Estadual Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa, da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, do site Notícias Campo Grande News, do jornal A Crítica, da Padaria Toscano e do Território do Vinho. Convidamos todas e todos para prestigiarem os demais debates que ocorrerão até o mês de junho, sempre às 19 horas e com entrada franca aqui na Câmara Municipal. A programação está nas redes sociais e no material gráfico distribuído na entrada. Antes de iniciar a conferência, informamos que ao final da exposição do palestrante haverá o debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. Nossas auxiliares estão posicionadas, as moças estarão na lateral, e vocês podem levantar a mão e solicitar o papel para apresentarem suas considerações ou questões. Para o bom andamento dos trabalhos, lembramos também que temos 2 horas para realizar toda a atividade. Portanto, as perguntas serão recolhidas até no máximo 15 minutos após a exposição do palestrante. Ao final, Vladimir Safatli autografará os livros. Pedimos a gentileza também de desligarem os seus celulares. Para fazer a mediação do debate, convido para vir à frente o professor Josemar Campos Maciel, doutor em Psicologia, docente do Bacharelado em Filosofia e Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco. O tema da conferência de hoje é Estado, Igreja e Democracia, Novas Religiões, Teologia da Prosperidade e os Desafios do Secularismo. E para falar sobre esse tema, convido a vir à frente o escritor e professor Vladimir Safatli. Passo agora a condução da conferência para o professor Josemar Campos Maciel. Muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, professor. Eu não vou falar muito porque nós estamos todos muito ansiosos para ouvir o professor Vladimir. Eu só queria primeiro agradecer pelo me juntar àqueles que anotam a coragem e a oportunidade desta iniciativa. O Brasil é um país que precisa destes espaços, e especialmente Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Nós precisamos de espaço para respirar democraticamente. E eu queria dar uma pequena palavrinha introdutória à conferência, que é um testemunho pessoal, muito breve, muito situado. Eu, como professor, já há 25 anos, eu estou vivendo um momento de muita instabilidade, como, de repente, no Brasil, o chão está sumindo dos nossos pés, por diversos motivos, diversas culpas, diversas conjunturas, e existem movimentos de leituras facilitadoras do que está acontecendo, e existem movimentos de leituras analíticas, um pouco mais detidas, algumas mais a centro, outras mais à esquerda, mas leituras que muito nos honram, que muito nos alegram. Qual é a resposta para o que está acontecendo no Brasil, né? Uma das respostas que a filosofia tem nos dado é voltar aos clássicos,
ler um pouco mais, tentar nos aproximar de um mínimo de racionalidade, criar condições para um debate, né? E por isso que eu dizia, é um pouco um testemunho. O professor Vladimir é uma das pessoas que nos mostra que isso é possível no trabalho dele, que eu acompanho há alguns anos, sem muito barulho, um intelectual discreto, e é um intelectual importante para este momento. Não necessariamente, talvez, pelas ideias, porque nem todos nós sejamos tão especializados, mas por esta atitude de se abalar de Paris para São Paulo, para Campo Grande, para vir falar de um problema conjuntural que está afetando o Brasil, como ele se coloca num processo de construção histórica, num processo de busca de uma identidade. Então, eu saúdo o nosso conferencista, saúdo a cada uma de vocês, com uma palavra assim de muito boas-vindas, né? De muita esperança e de muita alegria por poder participar desse momento. Muito obrigado. Professor, a palavra é sua. Ok, então inicialmente eu gostaria de agradecer, primeiro, a presença de todos vocês aqui. Para mim é uma grande felicidade poder estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante para todos nós, né? Gostaria também de agradecer o convite que me foi feito pela produção dos Diálogos Contemporâneos, né? Saudar o evento, que eu acho que é um evento da mais alta importância dentro do contexto atual, né? E queria aproveitar o nosso tempo já insistindo, tentando defender com vocês uma tese que pode parecer um pouco contra-intuitiva, né? Mas que, no entanto, ela me aparece como algo muito concreto quando se fala dessas questões, Estado, religião, sociedade, democracia liberal, né? Que é, na verdade, a relação entre religião e política nas nossas sociedades ocidentais é uma relação muito mais complexa do que inicialmente poderia parecer. Pelo fato de que nossas sociedades, paradoxalmente, nunca foram sociedades realmente laicas. Ou seja, sociedades nas quais a influência da religião no campo político está radicalmente limitado. Eu insisto nesse aspecto. Por mais que nós tenhamos uma certa narrativa da modernidade como secularização, processo de modernização com processo de afastamento da religião, do núcleo fundamental de produção do sentido da vida social, eu insistiria que essa leitura ela é limitada, né? E ela não condiz, de fato, com aquilo que nós vemos na realidade. Bem, vocês talvez conheçam um pouco essa leitura de que a modernidade ela vai impondo gradativamente um desencantamento do mundo. Esse desencantamento do mundo, ele poderia ser compreendido, entre outras coisas, da seguinte forma: sociedades, elas têm esferas de valores, né? As artes, a moral, a economia, a cultura, a política, cada uma são esferas de valores, né? Essas esferas de valores, elas inicialmente elas estariam vinculadas a uma esfera central, que seria responsável por fornecer o sentido de todas elas. Essa esfera central era dada pela religião, pelos mitos teológicos próprios da religião, que vão então constituir um pouco da racionalidade de todos os outros campos. A moral, para saber o que lhe é devido, olha para a religião. A cultura também, a economia também, certo? A política também. Essas seriam sociedades pré-modernas. Sociedades modernas seriam sociedades que teriam retirado esse poder unificador central. Quando se fala no século XIX, por exemplo, Deus está morto, né? Deus está morto, entre outras coisas, tem uma das maneiras de entender uma frase como essa, exatamente essa: o poder unificador da religião desapareceu. Então, todas essas outras esferas, elas começam a funcionar de forma autônoma, sem ter um poder central ao qual se referir, né? Isso seria próprio das nossas sociedades, né? Então, a política não pergunta mais à religião
sobre o que deve ser feito. A economia não se pergunta mais à religião o que deve ser feito, certo? A moral também não, as artes também não, a cultura também não, né? Só que esta leitura, vocês podem encontrar, entre outras coisas, por exemplo, nos trabalhos de sociologia da religião do Max Weber, né? Nas teorias da modernização social do Max Weber, que é um clássico da sociologia. Só que essas leituras, elas não levam em conta quão complexo ainda é a relação entre política e religião nas nossas sociedades. Porque, inicialmente, nós podemos imaginar, relações entre política e religião existem em sociedades que têm forte teor teocrático, né? Ou seja, essas sociedades que têm claramente uma presença do poder religioso, definindo a sua estrutura dos direitos, né? Definindo a sua legislação, como, por exemplo, sociedades como a Arábia Saudita, como o Irã, ou mesmo sociedades onde a função da religião determina uma série de procedimentos que deveriam ser legais, como, por exemplo, Israel, o problema do casamento, a inexistência de um casamento civil, certo? E coisas dessa natureza. Só que a verdade é que nós temos, mesmo nas ditas sociedades que teriam passado por esse processo de secularização, uma presença explícita e implícita da religião. E a implícita é a mais complexa. A explícita, por uma razão evidente, é a mais visível, né? O que é a presença explícita da religião? É a igreja como um ator religioso, como um ator político. Um ator político que define pautas, que define, afinal de contas, no interior do embate social, certo? Algumas pautas fundamentais a respeito da vida de todos, né? Então, a igreja que interfere em questões vinculadas à reprodução, questões vinculadas ao aborto, questões vinculadas à sexualidade, questões vinculadas à educação, questões vinculadas às minorias, ou pelo menos aos movimentos, né, de afirmação das suas singularidades no campo da sexualidade. Quer dizer, a igreja interferindo a todo momento nesse tipo de dinâmica. A gente percebe isso explicitamente, de forma um pouco mais forte em certas sociedades, de forma menos forte em outras, né? A sociedade brasileira, né, ela viu nesses últimos anos uma crescente presença explícita da religião, que não existia de maneira tão evidente, assim, explícita no sentido de pautar, de definir pautas, né, de impedir certos debates, de impedir certas discussões, certo? De generalizar para o conjunto da sociedade preceitos e dogmas que são próprios de alguns grupos religiosos, né? Então, essa é uma característica fundamental, ou seja, você tem modos de vida específicos em certos grupos religiosos, ligados a uma série de questões normalmente vinculadas à vida, morte, sexualidade, que é aquilo que a religião mais trabalha no final das contas, sexo e morte, né? Quer dizer, entre outras coisas, esses elementos fundamentais vinculados a certas formas de vida vão sendo generalizados pelo poder político da estrutura das igrejas e das religiões, né? A gente está vendo isso de maneira muito evidente no Brasil atualmente, né? Levando em conta, é sempre bom lembrar, a sociedade brasileira conhece atualmente, inclusive, uma presença explícita que ela não conhecia antes. Quer dizer, nunca existiu na história brasileira, certo? Membros de igreja, pastores, padres e coisas dessas, que fossem, então, eleitos explicitamente para cargos executivos. Isso é uma novidade no campo nacional, certo? Só que, é claro, esse tipo de embate, quer dizer, ele faz parte um pouco do processo próprio das democracias, porque ele faz parte um pouco do embate a respeito do que vão ser, de como o Estado organiza a sua biopolítica. O Estado organizar a sua biopolítica significa como o Estado, então, define a administração da vida e dos corpos, que é um dos elementos fundamentais da política, né? Política não é só uma discussão sobre partilhas de poder, quem ocupará certos cargos, certo? E quais serão esses cargos.
Política é também, entre outras coisas, uma questão vinculada a como se administra os corpos, como se administra populações, como se administra a vida e a morte, como se gerencia a vida, em que condições a vida é gerenciável ou não, em que condições os corpos eles podem aparecer ou não, de que forma eles aparecem. Não há nenhum poder que não defina isso, essas questões. E essas questões constituem um núcleo que nós chamamos de biopolítica, ou seja, uma política da vida, uma política que define as formas de administração da vida. Bem, a religião ela interfere nesta biopolítica do Estado, né? Ela entra nesta biopolítica do Estado. Então a religião ela tem no seu bojo uma biopolítica, porque ela tem no seu bojo um conjunto de decisões a respeito de como a vida deve ser vivida, de como os corpos devem estar presentes no interior da vida social, como os corpos desejantes devem estar presentes no interior da vida social, certo? Como os corpos, não só na sua presença, mas na sua expressão, certo? Eles devem estar presentes, ou seja, até porque há uma articulação profunda entre a moralidade, que de uma certa maneira organiza, certo, certos preceitos legais, e o impacto da religião. Agora eu insistiria num determinado aspecto, porque essa dimensão explícita da presença religiosa, e essa dimensão explícita ela é muito evidente em várias sociedades. É impossível pensar política nos Estados Unidos sem o peso da religião. Haja vista, basta você imaginar uma declaração de ateísmo de um candidato a presidente da República dos Estados Unidos, né? A consequência que isso terá. A Alemanha, ela é governada hoje por um partido que chama Partido Democrata Cristão. Vocês podem falar, mas isso é só um nome. Só que um nome nunca é só um nome, né? Quer dizer, por um determinado momento pode parecer que é só um nome, mas em um outro momento você percebe como essa base religiosa fornece valores que à sua maneira organizam o modelo de intervenção política de certos grupos. Você tem vários países onde, por exemplo, o chefe do governo é chefe da igreja, a começar pela própria Inglaterra, né? Que o chefe do Estado, no caso, né, a rainha, também é representante maior da igreja anglicana, né? Então tudo isso demonstra, de uma certa forma, como nós estamos longe, mas muito longe, de ter de fato colocado a religião fora da política. Só que ainda tem uma outra dimensão, como eu havia dito a vocês, que é uma dimensão implícita no sentido forte do termo. Boa parte dos conceitos que organizam a nossa experiência política tiveram sua origem na religião, a começar pelo conceito de indivíduo, que é para nós tão presente, principalmente para os liberais, quando os liberais falam bem, o que é a sociedade? A sociedade é uma associação de indivíduos, né? É uma associação de indivíduos que se organizam, então, seus próprios interesses a partir de uma série de relações contratuais ou relações protocontratuais, né? Poderia usar toda essa palestra para lembrar vocês como o conceito mesmo de indivíduo não é só um conceito psicológico, ele é um conceito que está fundamentalmente vinculado a uma certa teologia, né? Há uma teologia que faz, então, com que várias características próprias, aquilo que seria a dimensão, certo, do elemento de organização da forma do divino, como se ser causa de si mesmo, né? Ter a sua vontade e sua ação em uma relação de imanência, tudo isso vai constituindo um pouco, né, do que significa para nós a nossa ideia de indivíduo, que é um elemento importante, né, dentro do campo político. A nossa ideia de autonomia, né, que é uma ideia tão importante dentro da política, né, porque normalmente nós falamos, bem, a autonomia ela é o elemento normativo fundamental, certo? Porque ele nos permite fazer a crítica da alienação, né, das sociedades, ou seja, das condições de alienação. Só que a autonomia como autolegislação, autonomos, né, ter a sua própria lei, né, ela, de uma certa forma, é a secularização de um princípio fundamental da teologia, né?
que é essa ideia então de que existe uma diferença entre a vontade, na qual eu sou o meu próprio legislador, e o desejo, na qual eu sou um joguete das minhas paixões, certo? Então há uma distinção fundamental, uma declivagem fundamental, você percebe? Entre a dimensão do desejo e a dimensão da vontade racional. Isso tem uma base teológica profunda, né? Quer dizer, eu poderia aqui passar horas e horas lembrando a vocês a quantidade de conceitos que estão naturalizados entre nós e que nasceram da religião, nasceram de uma certa teologia. O que demonstra, entre outras coisas, duas coisas muito interessantes. A primeira delas é que, bem, a religião produz processos e ideias que acabam ultrapassando a própria religião, se naturalizando no interior da vida social. Segunda ideia que me parece importante dentro desse contexto, é que vocês percebem muito claramente como uma série de noções, com mesmo a noção de universalidade, que é uma noção importante para nós, certo? Quando nós falamos, bem, uma sociedade democrática, uma sociedade que consegue universalizar seus direitos. Qual é essa ideia de universal? De onde ela nasce pela primeira vez? A ideia de que existe uma palavra que pode ser ouvida por todos, e não só por alguns, se não é, por exemplo, com as pregações do apóstolo Paulo, né? Pela primeira vez coloca em circulação de maneira muito clara a ideia de um universalismo. Então, tudo isso demonstra, entre outras coisas, eu volto a insistir, quão complexo é essa relação, quão difícil é essa relação, certo? E quão rica e tensa ela é. Só que, num dado momento, se ela é tão rica e tão tensa, por que, de uma certa forma, nós entendemos que modernização é se afastar da religião, é deixar a religião para trás? Por que isso? Se, afinal de contas, todos esses conceitos que são importantes, inclusive para a nossa própria ideia de modernidade, nasceram no bojo da religião, né? Aí eu insistiria em um aspecto que me parece muito importante, pelo menos dois, né? O primeiro deles, é impossível, de fato, constituir uma sociedade que tenha no seu núcleo uma noção forte de igualdade através de uma maneira muito clara da religião. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de defender com vocês, explicar por quê. Porque, é claro, todos vocês conhecem a solidariedade religiosa, certo? Vocês conhecem em vários setores da religião, sei lá, a igualdade franciscana, né? Dos franciscanos, por exemplo. Então, mas por que de fato essa experiência da igualdade ela se limita no interior do campo religioso, né? Mesmo se em alguns momentos parece que ela está lá presente de maneira muito forte. E segundo, que tipo de poder, de autoridade a religião nos faz naturalizar? A religião ela é uma questão de poder, não só o poder da igreja, mas uma certa ideia de poder, porque ela tem uma relação vertical na sua base, é uma relação entre o divino e a criação, entre o Criador e a criatura. Ela nunca é uma relação horizontal, ela é uma relação vertical. Se ela é uma relação vertical, ela pressupõe um poder. Existe o poder do Criador sobre a criatura, não tem um poder da criatura sobre o Criador, né? Mas que tipo de poder é esse do Criador sobre a criatura? Porque esse poder, aí era o ponto que eu queria chegar com vocês, ele produz consequências em outras formas de poder. Ele produz consequências na forma de poder que está presente na família. Ele produz consequências na forma de poder que está presente no Estado. Ele produz consequências na forma de poder que está presente nas instituições. Essas relações de poder, elas são todas contagiosas, elas se contagiam umas às outras, né? Freud, por exemplo, quando vai fazer sua crítica da religião, insiste muito nesse aspecto. Fala, a religião é uma estrutura de poder, mas é um poder de autoridade. Esse poder, essa autoridade, ela constitui todos os outros núcleos de poder e autoridade, né? Fazendo então com que uma certa forma de relação à autoridade se generalize no interior da vida social.
Posso dar um exemplo para vocês. Poder religioso, antes de mais nada, é uma questão de poder pastoral. As figuras do pastor, né, do pastor de ovelhas, aquele que pastoreia, aquele que cuida, né, das suas ovelhas, aquele que identifica o seu rebanho, certo? Isso, principalmente no cristianismo, né, está presente de uma maneira muito forte. O que é esse poder pastoral? O poder pastoral é um poder que nos ampara, que ele tem uma base fundamental, um afeto fundamental é o amparo, certo? Fora dele nós nos sentimos desamparados, nós sentimos desamparados devido à contingência do que nos acontece, devido ao caráter não muito claro dos nossos desejos, devido à incerteza em relação à morte, tudo isso nos desampara. Só que tem um poder que nos acolhe e nos ampara. Nos ampara por quê? Porque ele produz sentido, porque ele dá um sentido. Se alguém, como Jacques Lacan dizia, o sentido é sempre religioso, era exatamente por causa disso. Porque dentro da religião não existe contingência, só a necessidade. Não existe aquilo que ocorre de maneira absolutamente contingente e que poderia ser completamente diferente. Existe aquilo que obedece um plano, que se organiza sob a forma de um plano. Ao se organizar sob a forma de um plano, certo? Que tipo de afeto isso produz? Produz um afeto de segurança. Existe um plano. Não? Então, fiquem tranquilos. Tem um plano. As coisas não são completamente casuais. Elas não estão marcadas pela contingência absoluta dos processos. Não, existe uma necessidade. Bem, isto significa, entre outras coisas, que se eu for capaz de responder ao Criador da maneira devida, da maneira correta, certo? Ou seja, se o meu amor por aquele que me criou, certo, for um amor que se expressa de maneira clara, então o amor de quem me criou por mim vai me amparar. Nós estamos dispostos a tudo para acreditar que existe um amor que pode nos amparar. Bem, você percebe, essa relação de poder, então, ela não é marcada sobre uma relação de coerção só, sobre uma relação de medo, sobre uma relação de, olha, se você não fizer isso, bem, veja a punição, certo? Ela não é marcada sobre uma relação de violência, não há nenhuma relação de poder que seja só uma relação de coerção. Toda relação de poder é uma relação de amor, e por isso que elas são complicadas. Nesse sentido, nós podemos nos perguntar, bem, que tipo de sociedade, então, vai ser uma sociedade marcada por esta relação de amparo, de cuidado? Que tipo de relação política é essa? Onde, então, a autoridade, aquele que ocupa o lugar do poder, promete ao outro cuidado, amparo. Se eu prometo amparo a você, se eu prometo cuidado a você, eu preciso também lembrar uma outra coisa. Eu preciso lembrar que se eu não estiver aqui, ninguém vai te amparar. Se eu não estiver aqui presente, ninguém vai ser capaz de cuidar de você. Mas você precisa de alguém que cuide. Por quê? Porque, entre outras coisas, para que exista esse desejo, é necessário um afeto, o medo. Se eu preciso de amparo, é porque eu tenho medo do desamparo. Porque é algo que me desampara, algo que me produz medo. O medo da violência do outro. O medo da morte súbita, da morte violenta, sem sentido. O medo da vida sem sentido. O medo, entre outras coisas, da despossessão. Né? Sabe? Lembrem, por exemplo, o livro de Jó, né? Que é uma história de despossessão. Jó era um servo de Deus. Né? É um dos momentos mais fantásticos, eu acho, da Bíblia. Porque o livro todo é constituído a partir de uma aposta. Né? O livro começa assim, bem, Deus encontra o diabo. E Deus fala, olha a minha criação, como ela foi bem sucedida. O diabo fala, não é verdade.
Pega, por exemplo, aquele que você acha que é o servo mais fiel, né? Ele é fiel a você porque ele tem tudo, né? Aí Deus faz uma aposta. Eu acho que isso é uma coisa tão fantástica. Deus faz uma aposta com o diabo. Fala, não, então faz o seguinte, pode tirar tudo que ele tem, tudo, tudo. Só deixa a vida. Vamos ver o que vai acontecer. E é o que acontece. Então ele realiza o maior de todos os medos, o medo do desamparo absoluto, né? O medo de eu perder, não só perder tudo, mas eu falar, mas eu fui tão fiel, por que isso acontece comigo? E ao final, o que é fantástico de todo o livro, a justificativa não se dá quando Jó se volta e fala, mas por que isso acontece comigo? Né? A resposta de Deus é um pouco, bem, mas quem é você para fazer essa pergunta? Né? Quando eu decidi, afinal de contas, que o mar ia até aqui, que a terra ia até ali, onde você estava? Quando eu falei para o céu, vai até aqui, né? Quando eu falei para as estrelas, ficam aqui, bem, onde você estava? Então, por que você acha que a sua ciência pode ser comensurável à ciência divina? Então, o que é uma coisa absolutamente interessante, porque trata-se de dizer, em última instância, bem, mais uma vez, o poder vertical, ele é pastoral, no sentido, mesmo quando ele deixa a sua ovelha se desgarrar. Se esse é o caso, então vocês percebam, vamos nos perguntar que tipo de poder político é esse? Que ele precisa então, que ele promete segurança, ele promete amparo, mas ele promete segurança e desamparo por quê? Porque a sociedade precisa ter medo. Se ela não tivesse medo, ela não procurava segurança. Se ela não tivesse medo, ela não procurava amparo. Então o poder, ele tem duas funções. Ele é o bombeiro e o piromaníaco da vida social. Ele é o bombeiro porque ele promete a segurança. Ele é o piromaníaco porque ele vai dizer, olha, mas se eu não estiver aqui, o caos reina. Se eu não estiver presente aqui, só haverá o caos. Então, mas percebam que coisa impressionante. Essa é a base, uma base afetiva fundamental da nossa relação ao poder. O poder nos amedronta, não no sentido dele poder nos violentar pela sua força, no sentido dele sempre lembrar, veja, há um risco se não houver poder. Há violência se não houver poder. Se não existir Estado, se não existir soberania, certo? O que vai acontecer? Tudo que você tem pode ser perdido. Certo? Não há solidariedade natural entre as pessoas, há concorrência e violência. Essa é a natureza humana. Né? Aí sim você começa a ver o que é teologia. Quando você começa a falar em política e alguém começa a falar sobre a natureza humana para vocês. Né? Você fala, não, mas essa é a natureza humana não é assim. Então, ela é uma natureza de conflito, de concorrência, de embate, de egoísmo, certo? De inveja. Então, você percebe? Todas as categorias morais, as mais absurdas que vocês podem imaginar, entram no debate político. Né? Por quê? Porque trata-se de lembrar vocês têm adesão ao poder, porque vocês estão atrás de segurança, porque se não houvesse o poder, todo o medo se generalizaria. Então, ou seja, o medo aparece como um afeto político central. Ele organiza a vida política. Isso tem uma relação profunda com a base religiosa da nossa sociedade. Profunda. E do qual nós nunca vamos nos livrar, se nós não soubermos nos livrar da nossa demanda de amparo e afirmar um certo desamparo. Não tentar anulá-lo, mas afirmá-lo, que é uma coisa completamente diferente. Por outro lado, é sempre bom lembrar, a religião ela tem um elemento constitutivo, mesmo na sua universalidade suposta, ela tem um elemento constitutivo, um elemento fortemente identitário. Ela constitui uma identidade. Ela cria uma comunidade, uma verdadeira comunidade, a partir de iguais. Mas esses iguais, eles precisam excluir alguém para que isso possa ocorrer. Então, na comunidade de fiéis, sempre tem um infiel. Sempre tem aquele que, de uma certa maneira, coloca a comunidade em risco. Coloca a coesão e adesão em risco. Porque a religião é um discurso identitário, de profunda constituição identitária.
ela constitui uma identidade, no sentido forte do termo. E mais do que isso, ela dá essa identidade a um caráter político fundamental. Por exemplo, eu posso partilhar uma experiência pessoal. Eu passei alguns meses nos países árabes, logo depois da Primavera Árabe. Né? E uma das coisas muito interessantes, é porque vocês sabem, por exemplo, depois da Primavera Árabe, você teve em países como Tunísia e Egito, a ascensão de grupos religiosos. Né? O Enarda, na Tunísia, a Irmandade Muçulmana no Egito. Né? Esses grupos, eles ascenderam depois da Primavera Árabe, não porque a sociedade era profundamente religiosa, no sentido forte do termo, mas porque, por duas razões. A primeira delas é, esses grupos, eles existiam lá onde o Estado não existia. Ou seja, eles davam assistência social lá onde ninguém dava amparo. Se você tinha escritórios da Irmandade Muçulmana na periferia do Cairo, se você tinha seu filho estava doente, você não conseguia vaga no hospital, o que você fazia? Você ia no escritório da Irmandade Muçulmana. O cara ia, pegava o telefone, ligava para o hospital, procurava aqui, achava um lugar, resolvia o seu problema. Um pouco o modelo que as igrejas evangélicas têm nas periferias das grandes cidades brasileiras. Elas dão assistência lá onde o Estado não existe. E é claro que a relação vira uma relação profunda, porque quando você precisou, a igreja estava lá. Né? Só que, percebe, isso é uma discussão sobre modelos de assistência social com forte consequência política. Não uma questão de adesão religiosa. É outra coisa, completamente diferente. Só que tinha um outro elemento também muito interessante, né? Que eles atuavam dentro de comunidades e grupos que tinham um sentimento profundo de desrespeito e de humilhação. Por questões econômicas, muito pobres, e também pelo fato, os países árabes se sentem humilhados em relação ao Ocidente, sobre vários e vários aspectos. Então, o que a religião fornecia? Um discurso da força e da redenção. Um discurso da guerra e da luta. Não, você é muito importante, você estava em luta contra uma série de coisas, você venceu. Entendeu? Então, um discurso do heroísmo, dentro de uma vida arrebentada. Né? E um discurso, então, da guerra. Nós estamos em guerra, ou seja, que fortalece os laços comunitários. Um discurso do orgulho. Certo? Você foi escolhido. Para pessoas que estavam completamente destroçadas do ponto de vista social. Agora, é claro, esse discurso do orgulho, esse discurso da força, pressupõe a constituição de um corpo social, de uma comunidade. Esse corpo é um corpo unitário, é um corpo orgânico, é um corpo só. Esse corpo orgânico, para ele se constituir, ele sempre espelhe para fora, né? Aquilo que de uma certa maneira não constitui a base dessa experiência unitária. Então, esse elemento nós sabemos presentes na nossa sociedade, a todo momento retornando, essa figura do corpo orgânico unitário, né? Que pode não ser agora da comunidade religiosa, mas é da nação, mas é do Estado, né? Mas é, em última instância, daqueles que partilham os mesmos valores, como se, afinal de contas, nós não vivêssemos numa sociedade que, entre outras coisas, tem como uma das características fundamentais não ter valor partilhado. As sociedades são profundamente conflituais por causa disso, porque elas dão espaço a várias formas de vida em conflito. Então, elas não têm um valor comum, não tem uma gramática comum de conflitos, não tem nada parecido. Por isso que elas são políticas. Porque aí eu terminaria insistindo nesse aspecto. O que aproxima, para além de tudo isso, estão percebendo? Quer dizer, como a presença da religião ela é forte no interior da nossa vida social. E ela tem um outro elemento. Né? Por que ela cresce em certos momentos? Porque a religião é um discurso de transformação. É sempre bom lembrar isso. É um discurso de transformação, um discurso de nascer novamente. A própria ideia de conversão, eu estava falando sobre o Paulo, lembra o que significa conversão paulínea? Né? Paulo muda, inclusive, de nome.
Ele abandona o seu nome romano, ele constrói um outro nome para si. Ou seja, ele se converte no sentido forte, ele nasce de novo. Essa experiência da transformação radical é uma experiência política também, que a política partilha com a religião. Só que, quando a religião ela consegue impor como o modelo de transformação, é porque a política está desaparecendo. É porque a política não está mais conseguindo seu discurso de transformação. E isso que acontece numa sociedade como a nossa hoje. A política perdeu a força de ser o discurso de transformação. Então a religião sobe. Ela aparece nesse vácuo. E a questão interessante é porque a política perde a força de ser um discurso efetivo de transformação radical. Mas a transformação não só da vida social, mas a transformação dos sujeitos. A transformação da maneira como as pessoas se autocompreendem. É porque as pessoas, elas realmente, como elas se entendem. Esse é o elemento fundamental da política. A política ela pressupõe uma transformação da vida social, da maneira de perceber, de sentir e de ser afetado. Posso dar um exemplo. Na África do Sul, na época do Apartheid, né, isso quem fala são os negros. O que era mais brutal era a invisibilidade dos negros. Ou seja, os brancos agiam como se os negros não estivessem presentes. Alguns fazem isso, ou pelo menos faziam, sei lá, quando se tinha empregado em casa, né? Então, você fala como se não tivesse ninguém, né? Isso era um fenômeno social fundamental da segregação, ou seja, que é o elemento fundamental da humilhação social, a invisibilidade. Você não é visível, mesmo se você esteja estando lá, você não é visível. Bem, essa invisibilidade, ela muda quando a estrutura política muda, ou seja, em última instância, a percepção, você percebe? A percepção social se modifica. O que é sentido, o que não é sentido se modifica. Por isso que é tão problemático para alguns, essa modificação na circulação dos corpos na vida social. Corpos que começam a circular e ser visíveis, e não deveriam ser visíveis. Né? Que as pessoas preferiam não ver. Por que preferiam não ver? Porque significa, entre outras coisas, eu prefiro agir como se não existisse. Eu prefiro que a vida social, ela invisibilize aqueles que eu não quero, que eu preferia que não existisse. Então, se esse é o caso, por isso que a política é um elemento de transformação profundo. Só que existem certos momentos onde ela perde essa força de transformação. E é muito interessante que quando nesses momentos ela perde, setores da população vão procurar outras experiências de transformação. E essa é uma grande questão. O que aconteceu na sociedade brasileira para que a política deixasse de ser uma experiência radical de transformação? Era isso. Muito obrigado.